Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de ficar por dentro das principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. E a gente já começa trazendo notícias do sul do país, porque depois de minuciosas pesquisas fotográficas e levantamento de informações e muita participação da comunidade, o Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia teve seu processo de restauro e revitalização concluídos. Vamos ver como ficou? Pinto Bandeira é uma cidade com 3 mil habitantes aqui na Serra Gaúcha e se tornou lugar de morada para os missionários passionistas. Aqui eles desenvolveram parte de sua missão já há mais de 100 anos no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Esse é o primeiro santuário mariano de todo o Rio Grande do Sul. E nesse último dia do mês de maio, ele foi entregue a todos os devotos de Nossa Senhora aqui da cidade. Passou por um processo de restauro e agora vai acolher todos aqueles que chegam em peregrinação e devoção à Mãe de Deus. E esse foi um longo processo, então, de análise, de estudo. E o responsável pelo restauro aqui do santuário foi o Hermínio, que hoje vai conversar conosco para falar desse processo todo, né, Hermínio? Eu queria que você explicasse como foi, à primeira vista, o santuário, os desafios e a necessidade, qual o principal motivo de fazer esse restauro. Sim. Pois é, quando nós fomos chamados para cá, eu não conhecia essa obra, não conhecia a igreja. Então a gente entrou aqui, parecia algo muito simples. Até me assustei, eu esperava muito mais. Mas qual foi a surpresa? Toda essa beleza que nós estamos vendo aqui estava encoberta por 2 ou 3 camadas de tinta. E aí começou o grande desafio do restauro. Nós não sabíamos o que nós íamos encontrar. E ali começaram a aparecer fotografias, relatos das pessoas mais antigas, inclusive o padre que está aqui, o companheiro do padre Clóvis, o padre Roque, ele tem 80 anos, esse nos ajudou muito com relatos, ele conhecia a pintura original aqui. E é claro que todo o roteiro turístico aqui da Serra Gaúcha é importante. O santuário acaba fazendo parte dessa rota que atrai tantos turistas, sobretudo nesse período de outono e inverno. O Adilson é o prefeito aqui da cidade de Pinto Bandeira e eu queria, Adilson, que você falasse para nós qual a importância do santuário ter sido restaurado, pensando também toda essa rota turística da região. Em 2013 eu tive a oportunidade de ser festeiro desse santuário, né? E nós começamos a construção da sala de promessas. Dando continuidade, depois veio a pintura desse santuário aí. E agora, há 3 anos, começar as ideias aí do restauro do nosso santuário. Nós mesmos não estávamos acreditando que nós ia conseguir o restauro. O nosso município, nós do Poder Executivo e a igreja, a gente procura andar junto. E as nossas igrejas, e como esse santuário, eles têm um significado muito importante do ponto de vista religioso, porque foi na fé que eles constituíram comunidade, construíram depois escolas, hospitais, aquilo que servia à comunidade como um todo e a força da comunidade, né? Estar juntos para vencer os desafios. E sob o olhar materno de Nossa Senhora. E é claro que para coordenar todos esses trabalhos, o reitor teve um papel importante aqui. Padre Clóvis, qual foi o principal ponto quando vocês falaram precisa-se fazer o restauro desse santuário? Camila, quando vimos que o reboco começou a cair, a pintura, principalmente desse altar maravilhoso, altar-mor, começou a descascar, então tinha muitas falhas e foi aí que nós vimos que nós tínhamos que fazer alguma intervenção. O que a senhora achou do restauro? Qual foi a impressão da senhora? Não tenho palavra, porque não tenho palavra. É demais, demais. Ficou bonito? Muito bonito, muito. Quando entrou aqui, ficou emocionada, achou bonito? Foi emocionante. Francamente, foi lindo demais.
E olha só, você também pode enviar os eventos, os acontecimentos, aí os projetos da sua comunidade aqui para a tela da TV da Mãe Aparecida. E é só acessar este e-mail e vai ser um prazer mostrar a sua paróquia, a sua comunidade para todo o Brasil. E chegou a hora de conferir os destaques da família redentorista. E o governo geral dos missionários redentoristas concluiu a visita canônica que eles fizeram aqui no Brasil e a celebração aconteceu no Santuário Nacional de Aparecida. E eu conto para vocês como foi. Após semanas visitando comunidades dos 5 estados da unidade Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, os visitadores concluíram essa etapa importante com o chamado ato de coroamento da visita do governo geral. É o objetivo pastoral, né, de encontrar as comunidades e ver como está a caminhada da congregação, né? Então, nesse sentido, é uma revisão, é um olhar desde fora. O termo é canônico que se usa, né? Mas nós conversamos no conselho e eu insisti aqui para a gente mudar um pouco essa nomenclatura para a visita fraterna, nesse sentido de ser família. É família que fala da sua realidade, dos seus desafios, né, que quer caminhar junto, crescer junto. A missa direto do altar central foi presidida pelo padre Rogério Gomes, superior-geral da Congregação do Santíssimo Redentor, e concelebrada pelo superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida, padre Marlos Aurélio da Silva, e os visitadores. Momento de graça, momento de acolher também quem vem de fora e partilhar aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos experimentando, sobretudo nesse tempo da reconfiguração. Então é algo novo para todos nós, mas assim, quando nos sentimos parte deste grande corpo missionário que é a congregação, temos motivo para ter esperança e também de superação de todos os desafios que temos pela frente. O encerramento com a celebração eucarística é o momento culminante dessa visita canônica e representa o compromisso dos missionários redentoristas com o carisma de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da congregação, e a missão de anunciar o evangelho principalmente aos mais necessitados. Questo che mi ha impressionato tanto è un entusiasmo di nostri confratelli, ma anche un entusiasmo di collaboratori e quella gente che ci aspettava sempre. Questa apertura, anche lo spirito missionario dei confratelli è veramente grande. En cada país del mundo el trabajo redentorista es diferente, aquí también, pero me impresionó justamente esta abundancia de medios de evangelización que los hermanos hacen aquí, desde la televisión, radio, internet, santuarios como Aparecida, parroquias y también la presencia en la periferia. Eso es trabajo de los redentoristas. Y salimos de aquí llenos de esperanza, porque es un buen trabajo que nuestros hermanos hacen aquí. En lo que hemos visto aquí en esta provincia Aparecida y el propósito de nuestra visita, que era más bien una visita para conocer lo que era la provincia. Para nosotros creo que el mayor desafío hoy, uno de los desafíos grandes que tenemos como redentoristas es cada vez ese compromiso con los más pobres. A partir del último capítulo general se nos invitó a redescubrir nuestro carisma, nuestra identidad, y yo creo que estamos en este proceso de reestructuración donde estamos conociéndonos de las diferentes unidades, y yo creo que el principal fruto es ese, ¿no? Que nuestro carisma dinámico nos está llevando a conocernos y a abrir nuevas comprensiones de nuestra identidad redentorista, también a comprender nuevos horizontes de la misión redentorista. Mira, nosotros estamos desde hace 30 años tratando de reestructurar nuestra congregación. La reestructuración tiene una finalidad: vivir más fielmente el carisma redentorista, que es llegar a los más pobres, a los más vulnerables. Con el tiempo a veces se pierde el espíritu, se pierde el compromiso. Entonces nuestro gobierno general ha querido hacer esta visita en esta provincia para poder fortalecer nuestra misión, el ánimo, las estructuras.
E olha só, gente, nós estamos aí na Semana do Meio Ambiente, porque no dia 5 é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós sabemos que a igreja tem um papel muito importante no cuidado com a casa comum. E para falar um pouco mais sobre a programação do santuário nessa semana, a gente vai conversar agora com a repórter Letícia Ramache, que já saiu daqui do Família e foi correndo aí para o santuário, não é, Letícia? Bom dia, seja bem-vinda. Conta pra gente como está essa programação. Isso mesmo, Gabriele, bom dia para você, para todos que acompanham o Aparecida Interessa ao Brasil. Exatamente, assim como o Papa Francisco nos pedia, né, esse cuidado com a casa comum, na encíclica Laudato Si, o Santuário Nacional, desde a sua fundação, sempre preocupado também nesse cuidado com a casa comum, realiza diversas ações de proteção ao meio ambiente, né? A gente tem aqui inúmeras iniciativas e quem vai contar um pouquinho para a gente dessas iniciativas do Santuário Nacional e o que foi preparado, né, o que está acontecendo nessa semana de 2 a 6 de junho, a semana então do meio ambiente, é o prefeito de igreja, o padre Fernando Mancírio, que vai explicar um pouquinho para quem está em casa. Bom dia, padre, seja bem-vindo. Bom dia. Nós tivemos ontem, dentro da Semana da Ecologia Integral, o encontro com todos os colaboradores desta área verde e de manutenção do santuário. Então foi um momento importante, onde todos puderam refletir, né, sobre o sentido profundo da criação de Deus e do cuidado para com esta criação. Nós teremos ainda a visita na usina voltaica, né, que vai produzir energia solar e também toda, digamos assim, não me vem a palavra certa, mas toda coleta seletiva do lixo, o que vai servir como adubo, o que vai ser reciclado e toda a área verde aqui do santuário, né? Tudo isso está dentro desta semana. Vamos relembrar também para quem está em casa, né? O Santuário Nacional faz também toda o reflorestamento, né? Restauração de áreas verdes aqui do santuário. Essa coleta seletiva, né? Que a gente é tão importante. Então, todos os resíduos que são coletados aqui no Santuário Nacional tem essa coleta seletiva. A gente fala também da ação preventiva contra fogo e queimada que o santuário sempre faz. Sim, está aí todo o cuidado justamente para evitar o dano na natureza, né? E os morros em volta de Aparecida parecem uma coisa, né? Chega mês de agosto, mês mais seco, começa a surgir focos de incêndio. O incêndio não acontece por si só. Acho que essa consciência nós temos que aumentar em nós, né? Criar a consciência de que o relacionamento com a natureza é vida e que a perda da natureza é morte. Com certeza. E também agora no dia 5, né, Dia do Meio Ambiente, vai ter uma celebração especial aqui no santuário. Isso. Tem um teatro, né, para os colaboradores, para mostrar exatamente esta incumbência do cuidado com a natureza e depois trazer toda esta realidade do santuário que cuida da natureza para o altar, né, e a cúpula que traz exatamente a obra da criação. Então, às 16 horas, a missa com todos os colaboradores, lembrando essa data importante e lembrando Papa Francisco, Laudato Si. Com certeza, o senhor estava falando, a gente tem aqui também, né, toda a criação, essa preocupação com a igreja que está retratada aqui no santuário. Exatamente, toda a obra de arte da cúpula, ela vem lembrar exatamente esta realidade da criação de Deus. Perfeito, padre. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para o senhor. E relembrando quem está em casa também, vai ser lançado também no dia 5, né, a página a12.com/Casa Comum, com todas essas iniciativas que o Santuário Nacional faz em prol do ambiente, todo esse cuidado aqui que a gente tem com a casa comum. É isso, Gabriela. Então, uma semana aí do meio ambiente recheada então de atividades aqui no Santuário Nacional para os colaboradores e também para a gente mostrar para quem está em casa todo esse cuidado que o Santuário Nacional tem com a nossa casa comum. Realmente, né, um trabalho muito importante que se dá também de forma prática através dessas iniciativas do santuário. Muito obrigada, Letícia, obrigada também ao Padre Ferdinando. E é isso, né, gente? A gente tem que ter esse cuidado com a criação de Deus, afinal essa é a nossa casa, né?
A gente tem que cuidar do lugar onde nós moramos. E todas essas iniciativas que a Letícia trouxe, como a gente falou, a usina fotovoltaica, trabalho de reflorestamento, tudo isso acontece graças a você, da família dos devotos, que contribui com todos os projetos aqui do Santuário Nacional. Inclusive, quero mostrar para você, você que faz parte da família dos devotos, pode receber na sua casa a nossa revista com diversas informações do Santuário Nacional, inclusive para este mês de junho, mês em que a gente celebra aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você conhece algumas iniciativas aqui da Casa da Mãe que tem esse cuidado com a nossa casa comum. Aqui, por exemplo, você pode conhecer um pouco mais sobre o projeto da usina fotovoltaica. Bom, o programa Aparecida Interessa ao Brasil de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, deixando aquele convite especial. Hoje, às 7 da noite, você pode acompanhar mais um dia da novena de Pentecostes. Está chegando a festa de Pentecostes, então aproveite para rezar com a sua família. E a gente vai trazendo também informações, notícias, dicas para você viver bem este tempo aqui no programa. Eu fico por aqui e amanhã a gente volta a se encontrar com as bênçãos da Mãe Aparecida.